A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Della Polla, na 15ª Conferência Estadual Espírita, com o tema Ergue-te e anda. Há pelo menos 2 relatos no Novo Testamento que dizem respeito à paralisação motivada na impossibilidade física de locomover-se. Um deles consta nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, e dá-se em Carfanaum. É aquele episódio em que estão reunidos na intimidade da casa de Pedro e aos amigos fazem entrar um paralítico, erguido por cordas, e então dá-se um encontro com Jesus. Outro relato de caso físico semelhante é aquele que nós encontramos no Evangelho de João, este em Jerusalém, próximo a uma fonte, a uma piscina. Claro que cada um deles com as suas especificidades, que nós poderíamos analisar, posto que trazem valiosos ensinamentos. Mas uma das coisas que tanto um quanto o outro têm em comum é o fato de estarem paralisados, neste caso no campo físico, pelo que se saiba. Não há dúvida que há um motivador interno, há uma causa que estaria no espírito, mas o fato que está posto ali é de uma paralisia física. E então, Jesus a ambos vai dar a mesma receita, se o analisarmos pela questão médica, e vai apresentar a mesma proposta pedagógica, se o analisarmos pelo ângulo pedagógico. Ele enquanto mestre. Ergue-te e anda. Não há dúvida que existirão nos evangelhos, que existem nos evangelhos, relatos de outras imobilidades, de outras paralisias. O que não dizer da Maria de Magdala, aquela mulher equivocada que ficara paralisada numa aparente exploração, ou como uma aparente exploradora, quando, na verdade, era ela própria explorada. O que não dizer de Zaqueu, que também estava paralisado na busca imediata das questões materiais. O que não dizer da adúltera. Todos eles têm em comum este estágio de paralisia em relação às suas potencialidades maiores. Paralisados nas ilusões. Com relação a Maria de Magdala e Zaqueu, e mesmo posteriormente a conversa particular com Jesus, podíamos incluir também a questão da chamada mulher adúltera, todos têm em comum a questão de terem ficado insatisfeitos, saturados da situação em que se encontravam. Costuma-se dizer que a rediviva de Magdala encontrava-se em depressão única e exclusivamente pela perturbação espiritual. É fato que a crise se dava em virtude da interferência espiritual.
Mas não é menos verdade, e isso nós temos acesso, quer pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Irmão X, no livro Boa Nova, que traz a conversa dela com Jesus, em particular, posterior ao episódio relatado nos Evangelhos, que é no caso da mulher adúltera, que aí também na psicografia de Edivaldo Franco, o Espírito Amélia Rodrigues, acresça-se, também com relação à mulher adúltera, Amélia Rodrigues nos traz a conversa com Jesus. Mas, enfim, se tem acesso a essas informações de que encontravam-se insatisfeitos, saturados. Chega ela a relatar, a mulher de Magdala, Maria, que sempre sonhara com uma relação autêntica, de trocas sadias, e que, enganada num primeiro momento, seduzida num primeiro momento por um desequilibrado, viu naquela situação de exploração sexual uma fonte de renda. Mas deu-se conta ao longo da vivência de que poderia ser considerada uma exploradora por outrem, mas ela era uma explorada. Porque aqueles mesmos que a utilizavam à noite, a escrachavam de dia. Zaqueu, que aos olhos do mundo era um homem exitoso, e que durante muito tempo se deteve na busca exclusivamente da realização material, embora de forma lícita, porque foi galgado um cargo público através do respectivo concurso, estancou na busca das coisas materiais e encontrava-se insatisfeito, encontrava-se saturado, posto que não lhe dera tudo aquilo que ele desejava e que tudo aquilo que ele necessitava. Tanto num caso quanto no outro, as satisfações materiais eram de excelência, encontravam-se em condições materiais invejáveis, mas ansiavam um tanto mais. É isso que o faz fechar a coletoria em pleno horário de serviço e ir à praça, porque alguém lhe disse que um pregador, um peregrino, estava apresentando um novo reino a ser conquistado, porque o daqui ele já tinha conquistado. Então estavam todos eles de alguma forma paralisados. E veja-se, no caso de Maria de Magdala, com algum risco mais evidente, porque a vivência e a suposta exploração vai despertando viciações, vai conduzindo a viciações de energias, com consequências posteriores óbvias. Então, é o senhor que acaba escravizado. Há um primeiro momento do ato em que há um senhorio por parte dela, tornando aqueles que se utilizavam como dependentes daquele ato. Mas não é menos verdade que ali adiante ela também desperta em si, pelo uso da própria energia, matrizes, ela também constrói em si matrizes que vão fazer as suas forças, vão trazer as suas necessidades, como falávamos ontem. Em Zaqueu isso não fica tão evidente, mas não é menos verdade. Porque quando nós nos habituamos excessivamente às coisas materiais, nós também criamos uma dependência destas coisas. O que somos nós hoje? Escravizados por um aparelho que é menor que a nossa mão. Nós somos verdadeiros escravos dele.
E ninguém nega a sua utilidade, a sua importância, veio em muito boa hora e que fique, por favor. Não, nós estamos falando da nossa relação de escravização. Não de quando ele é útil, mas do fato de nós não conseguirmos viver sem, em momentos em que ele não é preciso. Eu tenho amigos que, quando tomam conhecimento de um último lançamento, não suportam ficar em Porto Alegre. Eles têm que ser os primeiros a comprarem a passagem para Nova York, para Tóquio, ou seja lá para onde seja, porque tem que ser o primeiro a comprar o aparelho. E aí eu pergunto, mas este que você está, que é um ponto a menos apenas, não realiza todas as funções que são necessárias para a sua vida? Mas sendo o outro é mais rápido, o outro é isso, o outro é aquilo. Mas esse não dá. Não dá para esperar pelo menos que chegue até aqui, porque é uma questão de uma semana ou duas, de um mês ou dois. A circulação de produtos no mundo hoje se dá com muita rapidez. Mas para nós já é demora insuportável um mês. Com alguma coisa que vai fazer apenas mais velocidade ou dar uma ou outra função que ainda eu não preciso. E que eu acabarei usando não porque preciso, é porque tem. E eu pergunto, mas o fato de você não ser o primeiro a entrar na mega loja fará com que vá à falência a companhia? E então milhões de desempregados teremos no mundo? Porque isso justifica a pressa. Não, é o fato de poder mostrar que foi o primeiro a ter. E então aquilo fica na mão e gruda de uma tal maneira que nós não suportamos ficar sem. E a gente usa para qualquer coisa. Fica-se às vezes numa fila de espera de um restaurante, ou aqueles que não têm espera exatamente, eles já providenciam pelos fatores mundanos, pelos tipos do mundo de poder se entrar em todos os lugares, e fazem então valer esta autoridade, essa força, esse poder, e estão em restaurantes às vezes cujo preço é o salário de um trabalhador de um ano. Muito bem, eu imagino que seja para degustar o alimento, que deve ser especialíssimo, ou a companhia da pessoa que lhe acompanha, mas cada um deles está com seu aparelho fotografando. Então fotografa o prato, fotografa o garçom, fotografa a demora e tem que postar. Paga uma conta astronômica, mas do ato aproveitou o quê? Porque ele tirou tanta fotografia que não deu para ver o gosto e o sabor da comida. E muito menos as ideias da pessoa que compartilha com ele aquele momento. E por mais memória que tenha, é limitada. Porque toda memória é limitada. Aí ele vai ter que descarregar tudo aquilo para começar a fotografar tudo de novo. Então aproveita o que de cada espaço. Que aprendizagem. A necessidade é meramente de uso do equipamento. E não de um uso inteligente e efetivamente útil, porque é para isso que ele existe. Mas de uma necessidade nossa. Às vezes estamos todos em grupo, cada um com o seu, supostamente conversando, mas absurdamente distantes e grudados. Então, esta dependência das questões materiais, ela também causa uma viciação, que, por óbvio, terá sua força quando desejarmos fazer outras aprendizagens. E estamos dando o exemplo de uma coisa absolutamente saudável, porque nós bem sabemos que existem viciações materiais, mas muito mais complicadas. E para estes personagens que falávamos, que estavam paralisados, de outra forma que não a paralisia física
do estar sentado ou deitado, imóvel, e então vem a expressão ergue-te, anda, porque sem estar de pé não dá para andar. Então, em tudo isso há um simbolismo. Por isso que a palavra soerguimento, porque se não se soergue, não caminha. Mas a receita de Jesus a esses outros personagens é a mesma. A orientação pedagógica de Jesus a esses outros personagens também é a mesma. Também continua a dizer, ergue-te, da tua mobilidade psicológica, da tua imobilidade, emocional, da tua paralisia espiritual, e anda. Posterior à vida física, nós vamos vê-lo, após a crucificação, num primeiro momento falando com Pedro, logo em seguida, que está nos Evangelhos, e o segundo episódio está em Atos. No primeiro, ele vai voltar a conversar com o pescador de Cafarnaum, com aquele a quem ele entregar a liderança do processo de cristianização, e que não tivera a habilidade, a vigilância e todos aqueles fatores que já tinha competência para expressar, mas que não conseguiu. Pedro, que estava novamente pescando e não encontrando peixes, vai ver alguém na margem que lhe aponta um lado do barco para que atire as redes, e elas novamente se enchem de peixes, como quando estavam juntos, em outro momento. E ao voltar à margem, em alguma dessas conversas, ele se dá conta que é Jesus. E inicia-se o diálogo do você me ama, e vem então a orientação. Apacenta as minhas ovelhas, quer dizer, anda. Ergue-te e anda. Porque não há dúvida que quando Pedro caiu em si, a dor deve ter sido insuportável. Porque diferente de Judas, que sequer teve condições de ver de que se tratava, confundiu Jesus com um revolucionário qualquer das questões do mundo. Pedro sabia, pela mediunidade, ou sabia por si próprio, isso nesse momento pouco importa, mas ele sabia quem era. E o traiu, omitindo-se. Quando caiu em si, a dor deve ter sido insuportável. E a posteriori, nos Atos, nós vamos ver de novo Jesus falando com outro infrator, que é Paulo. Que naquela circunstância de ter criado o julgamento em relação a Estevão, que estava de alguma forma sim defendendo a lei mosaica, mas que o que tinha o abalado era a convicção do nobre pregador da Casa do Caminho, que ele nunca mais pôde esquecer. E Jesus vai dizer a ele, levanta-te, Saulo. Então vejam, a mesma orientação, a mesma receita, inclusive no transvio, e sobretudo no transvio. Porque nós vamos nos dando conta, se nos analisarmos, que um dos fatores, um dos liames retentores que nos detém o passo, é a culpa. Arrepender-se é um ato de desenvolvimento do psiquismo galgado a largo esforço. Significa dizer, a competência de arrepender-se, significa dizer que este psiquismo já caminhou tanto que ele consegue não só ver a si, mas sair de si e ver que existe uma outra criatura
que lhe é semelhante. Transcendendo as questões físicas, é semelhante na identidade humana e, portanto, credor dos mesmos direitos. O psiquismo teve que fazer uma caminhada significativa, porque há um primeiro momento em que enxergamos a nós próprios e todos os demais coadjuvantes das nossas realizações. Então, eles são nossos devedores e devem a nós coisas e ações, e nós ficamos na mera posição da cobrança. E se eventualmente não fazem, então nós ficamos na condição de vítima. É a visão egóica. Sou eu, sempre eu, e se ainda sobrar um espaço é para mim. Agora, nós estamos falando de alguém que, caminhando um pouco na desidentificação deste ego, já consegue ver que à sua frente existe alguém que, por ser semelhante a si, é no mínimo credor das mesmas coisas. E, portanto, é credor de algo que ele deva em relação àquela pessoa. E porque ele não fez, sabendo que tinha que fazer, lhe dói. Esta estruturação é uma bênção. Esta competência é motivo de alegria. Mas, como tudo, pode ser mal usado no primeiro momento. Como todas as aprendizagens que se estruturam, como todas as competências que se desenvolvem, nós podemos sair daquele arrependimento que vai motivar-nos a andar para a reparação, portanto, erguer-nos para o caminho do refazimento, do fazer diferente, do fazer melhor, da proposta e da receita do mestre, para o remorso, para a culpa, para a depressão, que por si só não solucionam nada, e portanto ainda fica o débito, e por agravame tem o fato de nos reter, então paralisa. Paralisa às vezes inclusive o veículo fisiológico, porque a carga é tão grande que vai se jorrando do psiquismo, que vão aparecendo as resultantes. Então, evidentemente, Jesus dá a receita e admite-se, pode ser utilizado o auxílio, que não raro se fará necessário em alguns casos. A gente não pode dizer que todo indivíduo que está arrependido, que todo indivíduo que se dá conta de que realizou uma atitude inadequada, vai necessariamente precisar de ajuda para se soerguer. Mas é muito provável que em alguns casos isso se dê. E se vier a acontecer, não estará em contrário à lei. Porque ele próprio, a dar a receita, já é um auxiliar. E nós, se recorrermos ao livro básico, há uma lei específica que trata disso, desses auxílios mútuos. A lei divina tem uma faceta em que ela expressa esta solidariedade como sendo um atributo da própria lei, como sendo uma característica da própria lei. Está lá na lei de sociedade. E há uma pergunta, a meu juízo notável, 767, em que está falando do insulamento, mas a resposta dos espíritos vai demonstrar a função da vida social. Allan Kardec pergunta se estaria em contrariedade à lei natural o insulamento absoluto. Os espíritos vão dizer que sim e vão complementar da seguinte forma:
nós queremos ser textuais. E todos devem concorrer para o progresso. E aí vem, auxiliando-se mutuamente. Portanto, os apoiamentos, quer venham pela vertente da ciência, que é uma ação divina, quer venham pela vertente das filosofias, assim entendido, especificamente a função da religião, são absolutamente compreensíveis, aceitáveis na lógica da própria vida. O problema quem vai ter é a pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. Mas quando ela se der conta daquilo que falávamos ontem, de que há o direito da felicidade, e nós estamos programados para o êxito, ela fará esta etapa de decisão e será uma conquista a perceber-se que precisa de ajuda. Isto não diminui, como o orgulhoso pensa. Pelo contrário, isso é sinal de lucidez. E ir buscá-la pela via da técnica de excelência, ou pela viés da filosofia que entendamos válida, faz parte do processo de soerguimento. Um adendo à questão dos aportes, que também tem que saber escolher. Filosofias que representem a dignidade humana, que estejam na tese do próprio mestre, da fraternidade, do respeito, da ética. E aqui não importa se o indivíduo está encarnado ou desencarnado. Verdadeiro auxílio é aquele que conduz ao perdão e ao amor. Pode ser mais demorado, mas é o eficiente. Porque não adianta nós nos tornarmos defensores da paz e não acrescermos a esse contingente merecedor do benefício a complexidade da humanidade. Porque então estamos fazendo beneficência exclusiva. E é exclusiva, asana, mas são todos os encarnados. Pois é, mas os desencarnados também fazem parte da vida. Então é exclusiva os encarnados, mas você continua excluindo. Você continua com castas, você ainda é do tempo dos privilégios. Claro que a nosso juízo pessoal, a meu juízo pessoal, os recursos terapêuticos espíritas. Ora, por que eu vou indicá-los? Porque são os que eu uso. E por que eu uso? Porque me fazem bem. E porque me fazem bem, eu analisei, eu estudei, eu aderi. Mas podem existir outros? Sim. E como analisá-los? Dentro da proposta básica, que se inserem as terapêuticas espíritas. Todas elas respeitando a dignidade da pessoa humana. Todas elas promovendo o fator de libertação, através da educação. Todas elas embasadas no amor e no perdão. Aos encarnados e aos desencarnados. Na pedagogia brilhante de Allan Kardec. E este é um que merece a titulação de mestre. Porque mestre é aquele que liberta o aprendiz. É tão competente para ajudá-lo a aprender, que o liberta de si. Ele adere à causa e liberta-se de si. Na pedagogia perfeita de Kardec, na metodologia das obras básicas, nós vamos vê-lo tratar no 12º capítulo, Amai os vossos inimigos,
Depois de explicar efetivamente o que é o amor aos inimigos nas várias etapas de desenvolvimento do psiquismo, ele vai colocar um item específico para não deixar dúvida de que não importa o espaço e o tempo, as dimensões em que se encontrem estas criaturas. E vai constar um item específico: os inimigos desencarnados. Ele, na verdade, a grosso modo, num olhar analítico do capítulo, ele seria desnecessário. Porque se já a tese já está apresentada nos itens anteriores, foi explicada como é, como se apresenta, vem na sucessão do capítulo específico do perdão, então, dentro de uma lógica de raciocínio. Já tinha falado no 4º da reencarnação, no 5º na justiça das aflições. A grosso modo, ele era despiciando. Mas é o professor que não pode deixar no plano de aula algo que seja dúbio, considerando que haja na classe um aluno que não faça a construção sozinho. Então, tem que atender sempre os mais especiais. E ali está especificamente. Então, volta todo o relato da análise, e aí se dirige especificamente a esta fase, a esta etapa, a este plano. Mas, evidentemente, uma terapêutica pautada no perdão e no amor. Isso é importante que nos demos conta, qual seja os apoiamentos, para que não sejam elementos retentores nesta ânsia ou nessa fantasia de sozinho, acabemos paralisados. Paralisados pelo ato inadequado que gerou esse sentir doente, e paralisados pelas resultâncias desta emissão de força constante em nosso prejuízo. Estamos em sociedade porque necessitamos uns dos outros. Em uma outra lei, na divisão metodológica de Kardec, porque a lei é única, mas para que pudéssemos entendê-la, ele pergunta aos espíritos codificadores se pode facetá-la. É uma questão didática. Em uma outra lei de igualdade, os espíritos codificadores vão explicar-nos que esta multiplicidade de aptidões que uns desenvolvem antes, isso joga-se para a sociedade, tem que ser jogado para a sociedade, para que então a própria lei da vida faça a distribuição. E então nós nos ajudamos mutuamente, porque o que um de nós não sabe, o outro sabe, e assim vai, quer no campo das competências racionais, quer no campo das competências espirituais. Este omitir-se da vida é que é o egoísmo, com as resultantes depois menos felizes que vamos galgando na lei de causa e efeito. Agora, no que pese o apoiamento, estar inserido no processo, quem tem que fazer a parte que cabe a si é o próprio sujeito. Ou seja, existe uma parte do soerguimento que é individual. E o clássico exemplo, o mais fácil exemplo que o nosso cérebro pode registrar, pelo menos o meu, é quando vamos ao médico. Vamos ao médico, feito o diagnóstico, está ali posto a medicação que precisamos tomar, e ele prescreve. Adianta ele tomar o remédio? Não. Inclusive pode matá-lo, porque ele pode não poder tomar aquela medicação. E é inadequada porque ele não tem aquela problemática. Então, há um momento, e vejam, em nenhum prejuízo ao apoiamento, mas que nós temos que entender que é pessoal. Então, ele dá a receita, ele auxilia, porque sua presença é um auxílio,
quer do ponto de vista moral, quer do ponto de vista magnético, da sua força. Então ele dá a força que é possível a quem tem que levantar o sujeito. E isso nós precisamos nos dar conta. Haverá um momento, haverá um espaço em que há uma decisão pessoal a ser tomada. Vocês vão dizer, mas Sandra, eu já decidi quando eu fui buscar ajuda. Sim. Se nós quisermos analisar mais tecnicamente, sim. Eu começo a me soerguer em etapas. E sim, uma dessas etapas eu me dar conta que preciso de ajuda. Agora, há um momento da decisão que é importantíssimo, que vai estar calcado naquilo que falávamos ontem, na clareza de um ideal, na certeza do meu vir a ser, do vale a pena fazer tudo isso. Quer dizer, vai amanhecer, então eu tenho essa certeza. Eu sou soerguível, porque eu sou perfectível, então todo esforço que eu faça vai dar um resultado, é uma questão de tempo, não necessariamente de uma encarnação, mas vai dar um resultado. Eu estou construído para a angelitude, então vale a pena investir, porque eu não sou isso que eu tenho um projeto que eu estou dentro do projeto da evolução. E não obstante tudo isso, que inclui aquilo que falávamos também ontem, do autoconhecimento, para saber das fragilidades e assim por diante, mas existe um segundo momento que às vezes nos escapa. Decidir é muito importante, mas manter é imperioso. E o manter significa um longo curso, porque eu não sei quando é que vai dar o resultado. Eu, pessoalmente, costumo dizer que o resultado se dá a cada instante, é preciso ter olhos para ver. Porque o fato de decidir que eu não vou ser mais um agente da violência já me faz um agente diferente na construção da paz. Entendo que a cada momento nós temos que valorizá-los. Não na promoção do ego ou na incentivação da vaidade, mas enxergar estes bens pequenos que vamos fazendo, para que isso nos motive a prosseguir na construção do bem, desta proposta interior de crescimento, deste amanhecer que deverá nascer dentro do nosso mundo íntimo, para que nós possamos expressá-lo. Mas, evidentemente, este ato de manutenção tem as suas exigências, tem seus requisitos, tem seus recursos. E é muitas vezes nesta fase que a gente volta a paralisar. Vejam que incongruência. Fez todo o esforço para levantar, imagina alguém que está paralisado, o que isso exige da musculatura, traga isso para o campo psicológico. Tomou a decisão por excelência diante de tantas opções. Soube enxergar a melhor. Identificou Jesus como mestre. Aceitou-o como seu mestre. E diante de tantos convites e tantos chamados, isto é algo a ser apreciado. Isto é uma conquista. Faz a decisão da construção, empreende os primeiros passos e decide tombar. Porque não toma as medidas necessárias que fazem parte da caminhada, que é continuar olhando para ver se não cai. É os elos de motivação para o prosseguimento de qualquer processo. Então, tem importância os nossos encontros aqui, desta manhã? Não o nosso, particularmente comigo, o nosso enquanto evento? Sim. Se não fora por todas as questões de teses, de informação,
que podem ser refletidas para serem apreendidas e se tornarem propriedades de nossa alma, aprendizagens do Espírito, este estar na proposta de estudar, nesta troca sinergética de todos no mesmo diapasão, a intenção de levar algo de bom, de dar para o espaço onde está algo de bom. Isto alimenta o processo da decisão que tomamos. Isto nos encharca daquilo que é necessário para prosseguir. Então, é o uso inteligente da vontade, encontrar os mecanismos, os instrumentos que serão os elementos, as ferramentas para a manutenção da decisão. Porque se eu não tenho aprendizagem consolidada, ela vai ficar, como falávamos na manhã de ontem, com os complicadores momentâneos. E vindo as forças de fora e de dentro, isto tudo precisa ser contemplado. Então, é o alimentar-se constante. A manutenção exige retroalimentação da decisão inicial. E nesse sentido, nós poderíamos nos perguntar, como fazer? E Jesus já teria nos dado também a receita. Ergue-te e anda. Como assim? O exercício da caridade. O agir no bem nos faz bem. É tão importante fazer o bem que na metodologia da construção do conhecimento oferecida pelo codificador na codificação, nós vamos encontrar na terceira obra publicada, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tratando do mesmo assunto em 2 capítulos. E eu confesso que isso sempre me intrigou. No 13º, ele fala de caridade. Claro, conceituando-a, mostrando que ela pode ser material e moral, aliás, deve, e apresentando os critérios do exercício. Não saiba uma mão o que dê a outra. O convite aos pobres e aos estropiados, quer dizer, a lembrança dos excluídos. A importância dos pequenos atos. Naquela passagem que Kardec inclui e analisa com uma beleza, com uma lucidez impressionante, o óbolo da viúva, mostrando o valor das pequenas ações, e substancialmente no esforço, no valor do esforço que uma ação me exige. O valor da ação não está em si mesma, mas no esforço e no sacrifício que ela exige de quem a realiza. E a importância da ação para quem a realiza. É evidente que a ação é importante para quem recebe, mas quem recebe poderá recebê-lo por outro, porque é do seu mérito. A lei de causa e efeito funciona no sentido menos bom e no sentido do bem também. Então, se eu merecer receber, a vida vai conspirar para me dar. Agora, só eu posso fazer o ato de dar e o benefício para mim. Isso ninguém pode fazer por mim. Então ele vai mostrar no capítulo 13º, ou no capítulo 13, se preferirmos, o que é e como fazer, sua importância, etc. E voltará à temática, dada a gravidade, no 15º, para deixar muito claro da sua necessidade em relação ao agente que a realiza. Fora da caridade
não há salvação. Tornando como bandeira. Porque é a verdade. Ela me promove perante a mim mesmo. Porque ela me mostra, o ato de fazer o bem me mostra que eu sou competente para fazê-lo. Isso me ajuda então a trabalhar, mesmo que eu ainda esteja na fase dos apoiamentos. Mas me ajuda a ver que a mesma pessoa que realizou aquele ato pelo qual ela podia ter passado sem, a mesma pessoa pode fazer maravilhas. Dar-se conta disso faz um bem inestimável. E por isso, fora deste, não há salvação. Não é uma coisa que venha de fora, mas é algo que eu vejo porque eu estou fazendo, então eu tenho competência para fazer. Então o mesmo sujeito que se magoa, é o mesmo sujeito que tem a competência de perdoar. E transitar de uma área para outra faz um bem. O mesmo sujeito que foi infeliz numa palavra, é o mesmo sujeito que tem a competência de dizer eu te amo. Isto faz muito bem. O mesmo sujeito que não soube usar as mãos da forma adequada, em benefício dos seus semelhantes, seja em que atitude for, e às vezes propositadamente o fez para machucar, é o mesmo sujeito que pode empregar as mãos para ajudar a levantar alguém. E isto, olhar nos fazendo, faz a nós muito bem. Por isso que fora disso não há salvação. Então o exercício da caridade é o elemento que nos ajudará a ter um olhar para nós e entender o que os Espíritos explicam de que fomos criados simples e ignorantes para a perfeição. E fica muito fora de mim essa perfeição, ela está muito distante. Ela é uma realidade distante. E eu só consigo aprender com coisas proximais. Então, ao fazer este ato de perfectibilidade, não importa que ainda na sua imperfeição. Ah, tá. Então eu consigo. E se eu consigo um pouco, eu consigo mais um pouco, e mais um pouco, até a plenitude. E é isto que me manterá no projeto. Poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Última questão da obra basilar. E é o mentor da sociedade parisiense quem responde. O bem reinará na terra quando entre os habitantes predominarem os bons. Porque então, vejam, aí reinará o amor e a justiça. Por isso que vai ficar bom. Independente do que almas mais crescidas possam fazer, e o valor do seu exemplo inserido entre nós, que devemos aprender a agradecer, cada um de nós é competente para realizar uma parcela, que se comparada com aquele mais crescido, é muito pequena. Mas a vida não faz essa comparação para valorar a ação. A vida valora na medida do esforço e do sacrifício que foi para o agente. Se isso já está escrito, então vamos à luta. Ergue-te e anda. E nesse sentido, nós nos lembrávamos, hoje pela manhã, de um conto de um professor de literatura inglesa na Universidade de Princeton. Ele também era ministro religioso, foi para a Europa, lecionou na Universidade de Paris, Henry Van Dyke. O Quarto Sábio. É um pequeno conto, uma ficção, que ele pretende que seja, na ficção, um apêndice ao texto de Mateus. Ele parte do texto de Mateus e continua. Portanto, essa parte é ficcional. Um quarto sábio
na Pérsia, na região, deu-se conta da chegada da estrela, que era o Salvador. Teria combinado com os outros 3 para encontrá-lo lá no nascedouro. E como os outros, desejava presenteá-lo, porque, ora, se chegava o Salvador à Terra, que iria libertar-nos para o amanhecer de uma nova era, iria nos ensinar a ser esses agentes da nova era, nós tínhamos que presenteá-lo. E ele então recebe do pai 3 pedras e vai ao encontro dos outros companheiros, porque o deserto não se pode atravessar sozinho, nem nos nossos dias. Essas são feitas caravanas. Acontece que na saída da sua cidadela, ele encontra um doente. Para, e ali tem que tratá-lo. O tratamento demora algum tempo, eram feitos com procedimentos, não eram os medicamentos dos nossos dias, abre um tubinho, tira uma pílula, aquilo tem que ser feito quase imediato. Eram poções, era isso, era aquilo. Demorou um tempo. O fato é que quando ele chegou ao ponto de encontro, os outros já tinham ido. Porque se não tivessem ido, não teriam chegado no momento do nascimento. Ou então Maria ia ter que ficar parada esperando, e o parto não ia sair. Imagina, atrasar o parto de Maria. Já era muita pretensão, né? Enfim, ele perde os amigos. E como não é possível atravessar o deserto sozinho, ele vende a primeira pedra. Faz a sua comitiva e vai. É claro que ele chega atrasado. Jesus não estava mais ali, tinha se retirado para fugir da perseguição de Herodes. Ele fica sabendo que é no Egito, pega a caravana e vai para o Egito. Quando ele chega no Egito, Jesus já tinha saído. E ele então vai em direção ao mestre. E ele se atrasa para chegar no Egito, porque ele encontra no caminho um menino necessitado de atendimento. E ele então vende ali a segunda pedra. Se atrasa para chegar no Egito, não encontra Jesus, e passa o resto dos seus 33 anos percorrendo o mundo atrás de Jesus. Sempre nestas mesmas ações. Sempre no fazer o possível. Sempre na ideologia e na prática de ser útil. Até que ele toma conhecimento do julgamento, do aprisionamento, do julgamento e do dia da execução. E ele então vai para encontrá-lo, pelo menos na hora da execução. Acontece que quando ele está indo, ele vê um fato de extrema crueldade. Uma jovem estava sendo cobiçada por alguém de poder, que a arrancava do lar, com ou sem consentimento de seus tutores, não me lembro. Mas a arrancava porque tinha o poder. E ele então pega a última pedra, a mais preciosa, que, se não me falha a memória, era uma pérola, e compra a menina para devolvê-la para a família, para que ela pudesse ter a vida, naturalmente, de mais dignidade, e não ser escravizada por aquele enlouquecido. Agora ele para. Ele para em profunda tristeza, porque ele, na sua concepção, fora de uma inutilidade impressionante. Seu fracasso era colossal. Primeiro, porque ele nunca encontrou Jesus para dizer que sabia que ele era o Salvador. E agora, por que encontrá-lo? Ele não tinha um presente para dar ao Salvador do mundo, o seu rei. E naturalmente nós temos que presentear o rei. Uma telha se desprende de um telhado e bate-lhe na cabeça, ferindo-o mortalmente. Ele está na agonia e vê uma luz que se aproxima. É um homem. E ele se dá conta que é Jesus. E fica muito envergonhado. Senhor, me perdoa. Eu absolutamente
fracassei. Sabia que tu eras o Salvador e te procurei inexitosamente por minha culpa. E agora que te encontro, não tenho nada para te dar. Me perdoa. Jesus vai olhá-lo com ternura e com profunda alegria. Meu filho, todos os dias estivemos juntos. Tu me encontraste através do olhar da estrela que chegava à terra. Mas efetivamente nos encontramos quando tu serviste a um dos mais pequenos dos meus irmãos, dando-lhes a comida, o alimento, a proteção, o carinho. Era a mim mesmo que tu presenteavas. Fui presenteado por ti esses 33 anos. Vem aos meus braços. E ele tomba. Toda vez que fizestes isto a um dos mais pequenos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que tu fizeste. E aí a gente volta ao 15º capítulo para entender por que Kardec colocou uma passagem da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Necessidade da caridade. Finalizando assim: a caridade é paciente, é branda e benfazeja. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo espera, tudo sofre, tudo crê. Agora, estas 3 verdades, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas a mais excelente é a caridade. Ergamo-nos, pois, e andemos na construção do nosso melhor, porque todos nós somos agentes deste ato de servir a vida. E nesta alegria de servir, encontraremos a alegria de viver. E os agentes deste amanhecer, desta era nova que temos o direito de usufruir. Muitíssimo obrigado pela presença, pela companhia, pelo carinho, pela atenção, pela confiança. O nosso agradecimento profundo a este reencontro. A Federação Espírita do Paraná, pela confiança em nosso trabalho e pelo convite para que estivéssemos aqui, convivendo esses 3 dias com os amigos. Que Jesus nos abençoe, fortalecendo-nos, e que nós nos abençoemos, presenteando-o com o nosso melhor, com estas pérolas que temos em nossos corações. Muita paz a todos. Muito obrigada.